está enviando o convite aqui para o doutor, para a gente estar dando início à nossa quinta live dessa semana, uma live especial hoje com o doutor Leonardo Feitosa, meu grande amigo. Boa Fala, noite, Diego. Léo, tudo bem? Tudo Tudo bem? jóia? Me ouve bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo aí? Perfeitamente. Então, beleza. Primeiramente, gostaria de te agradecer, né, por ter aceito esse convite. Eu sei da tua rotina aí, do teu dia a dia, como que é pegado, como que é corrido, mas para mim é uma alegria muito grande quando eu te enviei o convite e você aceitou. Para mim foi muito legal. O Leonardo, todo mundo que conhece ele sabe do grande profissional que é, do grande trabalho que ele realiza junto ao cavalo, né? Eu acho que falar em Leonardo Feitosa é impossível desassociar do cavalo, né? É intrínseco. E eu então Obrigado. fiquei muito contente, muito feliz, porque tenho uma admiração muito grande não só pela pessoa, como pelo profissional. Beleza, Diego. Eu que agradeço. Fiquei contente quando você me convidou também. A gente já trabalhou bastante junto. A gente carrega a mesma bandeira, né, do bem-estar animal. Então, fico contente de poder estar aqui contigo e a gente poder compartilhar isso aí, poder pulverizar para mais pessoas, né? Formar mais multiplicadores dessa bandeira. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Ah, legal. Leonardo Feitosa, todo mundo sabe, né? Ou a grande maioria, pelo menos, sabe, é médico veterinário e atua com doma e com treinamento e com dentro do cavalo aí, digamos que ele trabalha em tudo. E então, quando a gente abriu aí a caixa de pergunta, né? As duas vezes teve várias perguntas e hoje eu dei uma selecionada aqui porque muitas delas se repetiam, então eu dei uma filtrada. E uma delas é há quanto tempo o Dr. Leonardo trabalha com cavalo? Olha, Diego, na verdade eu trabalho com cavalo eu domei o meu primeiro cavalo aos 12 anos. Na moda antiga, né? Não tinha tanta informação, mas desde sempre, os pais do meu pai mexiam com gado, os pais da minha mãe mexiam do meu pai com gado de leite, do meu pai com gado de corte, da mãe com gado de leite. E o cavalo sempre esteve presente. E em 1986, meu pai comprou os primeiros cavalos registrados, vamos dizer assim, para a gente. Né? A gente começou no Manga Larga Machador. Eu falo a gente porque eu e meu irmão também é do cavalo, a gente vem trilhando junto aí essa vida Aham. no cavalo. E aí eu tinha 12 anos, e aí eu me lembro que a gente comprou um potro, na época a gente iniciou ele sozinho, né? Não domou, mas iniciou, tirou pulo e tal. E ainda sem nenhuma experiência, só de ver os outros fazer. Eu me lembro naquela época a gente tirava pulo dos potros dentro de um lago. A gente tinha um lago lá no rancho que a gente tinha. Entrava com os potros ali com água acima do peito e inconscientemente tirava cócega ali, tirava medo, tirava pulo e sem usar violência, sem necessidade Aham. de amarrar, nada disso. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui para o colégio, fiz colégio agrícola, do colégio agrícola eu fui para a faculdade, da faculdade fui para o exército como veterinário militar, e aí agora dia 20 de julho, semana que vem, vai fazer 20 anos que eu vim para São Paulo. Então, na época, eu saí do quartel e vim para São Paulo tentar algo melhor aqui, né? Um estado Aham. que não dá para comparar assim, em relação a cavalo, em relação a outros, né? No esporte, vamos dizer assim. É. Não que os Sim. outros não tenham, mas graças a Deus deu certo. Tamo aí. O Dr. Leonardo é do estado do Rio de Janeiro, né? E
teve a tua formação no estado do Rio de Janeiro e depois aí seguiu pro estado de São Paulo. Uma outra pergunta, essa pergunta se repetiu bastante, e o Dr. Leonardo acabou já iniciando a resposta dela, como que começou esse interesse por animais, né? E o que veio primeiro, se foi o domador ou o veterinário, né? Então ele também já respondeu aí. Domador. O domador. Aos 12 anos já começou Na época, né, como eu falei, os meus pais nos incentivavam bastante, então ele comprou ali compraram, né, alguns cavalos, falou, agora vocês se viram. Então a gente que casqueava, a gente que domava, a gente que fazia de tudo. E aí veio a sede por conhecimento, né, e nunca parei de buscar. Estamos até hoje aí tentando aprender um pouquinho mais. Legal. E o mais importante de tudo, transmitindo esse conhecimento, né? O Dr. Leonardo, toda vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele em algum evento, a gente conversa bastante, troca bastante informação, porque uma aula, a cada conversa tem algo para estar ensinando. E a gente já vê o pessoal comentando aí também que aprende muito com os vídeos do Dr. Leonardo e com o trabalho dele, com os cursos. Mais para frente a gente vai estar falando um pouco sobre os cursos também, tá? E uma pergunta, doutor, qual é a importância de uma boa doma, né? A gente sabe que o cavalo ele se inicia, esse vai ser o início do cavalo, talvez a primeira impressão que ele vai ter aí com o humano, né? Então a importância disso. Você falou bem. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito de falar, não é minha, não lembro de quem a primeira vez que eu ouvi isso, mas eu sempre falo isso, que nunca existe uma segunda chance de você ter uma boa primeira impressão. Então com o cavalo não é diferente, né? Nós somos para os cavalos, o ser humano para o cavalo é o único predador bípede de olhos frontais. Ele entende que somos predadores e que eles precisam fugir e se proteger, né? Então a gente precisa ser diferente para eles, se mostrar diferente, se ganhar confiança, né? Então faz muita diferença em todos os sentidos. A gente está falando de esporte, mas você sabe disso, você trabalha muito a campo também. O quanto de cavalo a gente tem hoje trabalhando a campo, né? Ajudando. Enquanto tiver bezerro nascendo, tem cavalo trabalhando, não é verdade? E isso é um tema que a gente já conversou bastante, né? E o mais bacana que a gente vê hoje em dia, e esse é o trabalho meu, seu, do César, né? O César, nosso amigo também, que também foi seu companheiro aí de live. A gente fez uma live ontem. Então, e que a gente está a campo levando essa bandeira, como eu falei, do bem-estar. E hoje a preocupação com o cavalo de campo também é muito grande. E comparativamente, o cavalo de campo, assim, 70% da tropa no Brasil está trabalhando, né? E hoje a preocupação com o fazendeiro, com o vaqueiro, né, com o capataz, com o gerente, com o cavalo é muito maior do que era antigamente. E hoje a gente está conseguindo entrar nessas fazendas, ensinar um pouco mais, né, e facilitar a vida deles, né? Então, porque aquela coisa, né, do peão valente, de que aguentava pulo e tal, quer dizer, isso não ajuda em nada no serviço do dia a dia. Então, como você falou, né, eu venho tentando ensinar isso às redes sociais, né, a internet nos facilitou entrar nas portas de muitos brasileiros aí pelo Brasil afora. E a gente sabe que realmente isso faz a diferença na doma do cavalo, na lida do dia a dia, no esporte, na hora de você subir no pódio, se você não tiver um cavalo que seja seu companheiro, que vai te dar o algo a mais para você, né? O que a gente mais vê, né, isso vem diminuindo, são cavalos que têm uma genética muito boa, nutrição, saúde, tudo, mas que não te dá o algo a mais porque ele não tem a confiança no companheiro de trabalho. É um aliado, né? Seja no campo, seja no esporte, né? Ele tem que ser visto como um companheiro, um parceiro mesmo, né? Não só como uma ferramenta, né? Exatamente. E é uma ferramenta que um parceiro que vai fazer diferença no seu dia a dia, né?
Eu falo muito isso para o cara do campo, né, para os proprietários, que às vezes, antigamente a gente via muito, né, o pessoal com ar, né, chegava um peão novo da fazenda, dava aquele cavalo que era bravo, que pulava para aquele cara, quer dizer, pô, só atrapalhava, porque você vai perder um companheiro de É. trabalho, um cara desse cai, quebra uma perna, quebra uma costela, é um cara menos para Veterin... ajudar. Veterinário da reprodução sofre muito com isso, né? Sofria muito com isso quando ia andar, precisava montar a cavalo para ver uma vacada, alguma coisa. Peãozada, para eles a diversão era colocar o veterinário no mais Na ruim da tropa, furada, né? 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 Mas isso está mudando, né? Isso está mudando. As pessoas estão tendo consciência e o mais bacana, assim, da experiência que eu tenho tido com redes sociais, e a gente vai falar isso daqui a pouco, mas só para adiantar, a experiência que eu tenho tido com curso online, que no começo eu nem não fazia ideia do quanto daria certo. Na verdade, até duvidei no começo, pô, como que eu vou ensinar a domar cavalo pelo computador, né? E hoje já são 4 anos trabalhando nisso aí. E os depoimentos das pessoas que a gente facilitou, ajudou e que isso está realmente fazendo diferença na vida deles. Isso é muito bacana. Então, assim, o aprendizado teórico, ele coloca em prática, e aí, às vezes, muitos, e isso acontecia, ainda acontece, isso aí é conversa fiada, é papo e tal, mas quando o cara vai lá, experimenta e faz, ele vê que dá certo, aí acabou, aí não tem mente fechada, o cara tá vendo, pô, isso aqui vai me ajudar, vai facilitar a minha vida, por que eu não vou fazer? Não é verdade? Com certeza. Inclusive, agora há pouco aqui mesmo teve um comentário aqui, Fábio, ó, aprendi muito com Feitosa. Pelos vídeos, minha potranca está chegando onde eu queria. Agora levar ela para as competições de laço comprido. O Fábio é de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Então, assim, o alcance é tremendo, né? É incrível. Isso é fantástico. E uma pergunta, assim, a gente sabe que o Dr. Leonardo, ele tem uma história muito grande com a Doma Índia, né, aí no início de todo esse processo no Brasil, o Dr. Leonardo acompanhou aí com os cursos e também com toda essa área de Doma racional, né, e aí surgiu uma pergunta, qual é a melhor técnica de Doma? Se é que existe uma melhor técnica, né? Legal, essa é uma pergunta importante. A minha resposta para essa pergunta é sempre a mesma. Não existe a melhor técnica, existe a melhor filosofia. Tá? Então, isso é a filosofia de domar. A filosofia da não violência, da paciência, da comunicação, do relacionamento, do amor pelo que você faz. Isso, independente da técnica que você use. Se você tem essa filosofia, vai dar certo. Tá? Então, pode ser doma índia, doma racional, doma natural, doma... o que você quiser dar de nome. Isso é um mero nome. Isso é só, né? Mas a forma com que você trabalha com um cavalo, com que você consegue ganhar a confiança dele, ganhar a lealdade dele, fazer com que ele entenda que ali existe uma manada de dois, você e ele, né? Você usar esse instinto de manada a seu favor. Então, não tem técnica, tem filosofia, forma de você trabalhar, independente de como você o faça, vai dar certo. Eu aprendi e aprendo até hoje com os cavalos e com muitos alunos. Então, já fui em lugares longe no Brasil, cheguei lá, tinha eu me lembro de um senhor de 70 anos, que aprendi muito com ele. O cara nunca fez um curso na vida, não tinha estudo, mas tinha a faculdade da vida, né? É um sábio, não morreu ainda, né? É um sábio e consegue nos ensinar. Então, isso é importante, né? Que a gente esteja com a mente aberta para aprendizado e que sempre esteja carregando essa bandeira aí do bem-estar, da não violência. Eu lembro que uma vez conversando com o Dr. Leonardo, e ele citava isso, que a cada semana ele aprende um pouco mais com o cavalo. Então, toda semana onde ele está dando um curso, onde ele está montando um cavalo, trabalhando,
aprendizado não cessa nunca, né? Então, porque a gente fala de indivíduos, né, doutor? Então, cada animal ele vai se comportar de uma forma. É claro que a gente espera, né, que tem ali um padrão e tal, mas assim, não é uma máquina, né? Não é uma moto, né? Que você sabe que ela. Então, é um indivíduo e um ser senciente, então cada indivíduo vai estar trazendo ali algo diferente, né? Qual é o melhor ritmo para se trabalhar um cavalo? Olha, tem um treinador americano que fala que o lento é rápido, né? Então, sempre respeitando. Então, assim, foi o que você acabou de falar, cada indivíduo tem uma forma, assim como nós, seres humanos. Isso é personalidade. Então, o ritmo vai ser o cavalo quem vai te falar. Então, eu costumo falar que todos os cavalos são treináveis, mas uns são mais fáceis do que outros. Uns cavalos sangue quente, sangue morno, sangue frio, né? As raças mais fáceis e mais difíceis, né? Então, essa leitura que é importante você fazer, né? Porque assim, cada um vai te falar uma coisa ali. Agora, o que é importante é que você consiga ler o que ele está tentando te falar, que essa leitura seja correta. Então, quanto mais cavalo a gente doma, mais fácil da gente conseguir ler. E de passar por experiências que você já passou anteriormente. Poxa, aconteceu isso aqui bem parecido com um cavalo que eu já domei, né? Então, isso foi... no mês passado, cara, eu tive uma experiência incrível, você vê. Acho que vale até a pena contar aqui. Um cliente me ligou por indicação do Dr. Valdemar, do Rancho das Américas, que é um cara respeitadíssimo em reprodução, e que o cliente ligou para ele e falou, cara, meu cavalo, eu criei, é meu sonho ter criado um cavalo sufixo meu, foi campeão nacional, agora ele está com idade reprodutiva, mas não cobre égua. O cavalo, assim, não tinha interesse por égua. Aí fizeram todos os exames, o cavalo, tudo certo. E o cavalo não cobria. O cara falou, cara, não sei o que eu faço mais. Aí o Valdemar falou, cara, liga pro Feitosa, porque a minha parte, que eu já tentei fazer de tudo. Então, assim, eu fui lá e falei, caramba, cara, que é isso, né? E aí eu me lembrei de um cavalo árabe que eu trabalhei anos atrás, que era muito, muito bravo, e a proprietária me contratou para educar ele, para no mínimo ele subir no manequim para coleta. E aí o trabalho foi bacana, e eu me lembro que no fim das sessões, esse cavalo árabe, quando eu levava ele no manequim, ele não tinha ereção, de tanto respeito que ele ficou por mim. E aí eu falei, cara, leva você pro gerente. O gerente levava, pronto, resolveu o problema. Mas comigo ele não ia. Mas por quê? Porque ele me entendeu como hierarquicamente superior. Entendi. Eu só estou falando isso porque, assim, agora, 1 mês, 2 meses atrás, eu lembrei disso e falei, cara, esse cavalo está respeitando muito as pessoas. E não deu outra, cara. Eu peguei da mão do cara, tipo, foi dando liberdade para ele, liberdade. No primeiro dia, eu me lembro que a gente levou 3 horas para conseguir que ele cobrisse a égua. No segundo dia, 4 minutos. No terceiro dia, 3 minutos, conseguimos coletar. Então, pura psicologia. Mas se eu não tivesse passado por isso antes, talvez eu não tivesse matado a charada ali, né? Então, essa experiência, é você tentar fazer essa leitura, tentar pensar, né? Como um cavalo, não adianta pensar como um ser humano. Vai fazendo com que você consiga entender o que tá acontecendo e fazendo com que esse ritmo, como ele perguntou, né, vá numa cadência bacana e que você respeite o limite do seu cavalo e assim vai. Acho que essa visão de pensar como indivíduo, né, e de respeitar e também pensar como um cavalo, isso é extremamente importante, né, na doma, no treinamento, né,
para você começar a entender, né? E claro que quanto maior for essa vivência com esses animais, maior vai ser, você vai aumentando esse feeling, né, para entendendo cada ponto desse, e essas experiências acontece isso que o Dr. Leonardo acabou de dizer, né? Você traz de um animal para outro e você sabe como lidar com aquele momento ali por conta dessas experiências, essa bagagem que vai adquirindo. E é o trabalho que a gente fazia, só complementando, Diego, que eu me lembro que a gente fez várias vezes isso nos currais dos eventos, né? Sim. Então, a gente pensar como porque, né, nos eventos com gado, né? Pensar com a cabeça de um Com certeza. Né? Então, por exemplo, pô, tá batendo sol aqui e tá fazendo uma sombra como se fosse um matabu, ele não vai passar. Não. Né? Tem ali uma corrente que está balançando lá no fundo, você não está vendo, mas ele não vai passar. Então eu sempre falo, cara, isso é muito importante, eu citar aqui agora, a gente tem que estar 100% presente, corpo, mente e espírito, estado de ânimo, né? Para que a gente consiga fazer leitura de tudo. Então, eu falo que, para mim, a gente está aqui na frente de um telefone, do computador, usando redes sociais, internet, isso é importantíssimo, mas isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente, em muitas situações, não está 100% presente na conversa, na relação. E aí, se falta comunicação, o relacionamento vai dificultando. Né? Então, quando eu falo que o cara entrou num curral, entrou para treinar, entrou num redondel, esquece de tudo. Esteja 100% presente para você conseguir fazer essa leitura do ambiente, do cavalo, do que quer que seja. Então é isso aí. Isso é muito importante, né? Acho que você se dedicar àquilo ali que faz, né? Eu estava na live na terça-feira conversando com o Dr. Rafael Fioravante, lá do Aras Rafaela, da Sport Ecos, e a gente falando sobre isso, né? De se doar, né? Se dedicar a isso, né? Então, assim, principalmente quem trabalha com cavalos, né? Seja ele na clínica, ali na preparação desses animais, seja na doma, no treinamento, é um animal que tem uma sensibilidade muito alta, né? Então, você se dedicar e se doar a esse momento é extremamente importante, né? Sem dúvida. Doutor Leonardo, existe influência, falando disso, é uma pergunta que vem até de encontro, existe influência do domador ou treinador sobre o temperamento do cavalo? Sem dúvida. Eu finalizei um curso hoje, estava dando um curso de rédeas, aqui na minha cidade mesmo. E tinha um menino, um aluno, que o cara é ligado no 220, ele não para o tempo inteiro, conversa e tal. E sabe, o cavalo dele também era louco. Era igualzinho a ele. Falei, cara, aí ele reclamava, pô, meu cavalo tá nervoso, não para. Eu falei, cara, você não para também. Tenta se acalmar, se concentra, respira, né? Mostra pro cavalo o que você quer. E aí é engraçado, né? Eu trabalhei muito mais a cabeça do aluno do que o próprio cavalo, porque no momento que eu consegui fazer com que ele entendesse isso, as coisas facilitaram demais. Então, sabe aquele cara que, assim, ele não está te ouvindo, ele só está esperando a vez dele de falar, né? Então, eu falo, cara, calma, respira, né? E aí, pô, faz uma diferença enorme, enorme, né? A gente tem a tendência, a gente quando dá... Hoje eu não faço mais isso, mas quando dava aula em Aras e tal, você via aquela pessoa que era mais pacata, eu dava um cavalo que fosse um pouco mais sanguíneo, né? A pessoa que era para frente, um cavalo mais lerdo. E aí essa energia ia se contrapondo, né? Ia se ajustando, vamos dizer assim. Né? Então, encontrava a homeostase dos temperamentos. Exatamente. E faz uma diferença muito grande. Eu sempre falo para os meus alunos que, na verdade, você sabendo a técnica, e muita gente fala, o Leonardo faz isso, faz... Não, eu falei, não é o Leonardo, é a técnica. A técnica funciona para mim, para você, para qualquer um. Qual é a minha diferença para vocês? Eu domei muito mais cavalo que vocês. Então eu consigo fazer a leitura mais rápido, né? Aquele time de ação e reação, né? Você
conseguir manter a calma, respirar, contar até 10, né? Então, assim, o equilíbrio emocional, né, a estabilidade mental vai fazer muita diferença quando você está trabalhando com o cavalo, né? Né, só finalizando essa pergunta, é isso aí. Se você tiver estabilidade emocional, você consegue trabalhar um cavalo e você consegue entrar muito mais fácil na mente dele. Tem tudo aquilo que é filosofia de vida, né? Como o doutor Leonardo falou no começo ali, você se desligar do mundo exterior, entrar dentro de um redondel para trabalhar um cavalo e se conectar apenas ao cavalo, né? O doutor Leonardo é praticante de artes marciais e isso se aprende muito também em relação a isso, em estar concentrado no que está fazendo ali, se dedicar àquele momento é extremamente importante, né? Sem dúvida. Qual a importância de manta e sela? O arreamento pode interferir no resultado da doma ou do treinamento? Pode. Assim, eu sempre falo o seguinte, é importante que você tenha uma manta que dê conforto para o seu cavalo e uma sela que não machuque o seu cavalo, dê conforto para você, que seja segura. Em relação à doma, na iniciação, às vezes me perguntam, professor, posso ir com uma sela? Posso ir com um arreio? Tá? Eu normalmente peço, nesse momento, né, não necessariamente tem que ser assim, mas vou explicar para vocês conseguirem me entender. Eu gosto de sela porque quando você coloca a sela em cima de um cavalo, ela já tem a anatomia do dorso longo do cavalo. Um arreio, às vezes não, ele fica meio sambando ali em cima. E principalmente o arreio que você tem que ir lá pegar a barrigueira que não é acoplada na sela. Então, às vezes, para um cavalo que é um pouco mais nervoso, a sela pode cair, né? Com arreio, às vezes, você tem que apertar um pouco mais. Então, eu ensino nas primeiras vezes que você sela um cavalo, que você só encostar a barrigueira, o cavalo ir se adaptando, né? Então, a doma do cavalo, o que é? É adaptação. O cavalo não gosta de efeito surpresa. Então, tudo que eu faço adaptando ele às novas situações. Então, com sela, eu consigo só encostar ela de forma que ela não vire debaixo da barriga. Às vezes, com arreio, eu preciso apertar um pouco mais. E esse um pouco mais de aperto pode fazer diferença. Ele pode sentir um desconforto, né? Não desconforto de machucar, mas de conforto de assim, que essa adaptação... De aversão, né? A gente, às vezes, foi muito rápido, né? Então, você vai colocando ali, só para os nossos internautas entenderem, né? Você imagina que é uma escada de 10 degraus, eu preciso subir o primeiro, o segundo, o terceiro, não posso subir do terceiro para o oitavo, para o décimo. E é nessas horas que o cavalo pula, que o cavalo, às vezes, se torna agressivo, ou reativo, ou com medo, né? Então, normalmente, ele pula, ele tem todas as reações por medo, né? Então, ele liga o instinto de preservação e tem as suas explosões. Então, é a explosão do pulo, a explosão da fuga, a explosão dependendo do grau de dominância desse animal, de repente ele se tornar agressivo, né? E eu sempre falo, você não pode rotular um cavalo que foi agressivo uma vez, né? Às vezes às vezes não. Ele não é agressivo, ele é dominante. É você que não conseguiu ganhar ele, né? Então, é importante que a gente consiga trabalhar dessa forma. Então, sela, arreio, né? A sua montaria. Primeiro, tem que ser segura para você. Segundo, tem que ser confortável para o cavalo, não pode machucar, né? E aí, algumas vezes, se machuca, sem dúvida, ele vai se tornar reativo. E outra coisa legal é que eu, na primeira ou segunda vez que eu coloco sela, eu não ainda coloco a barrigueira de trás. Eu coloco só a da frente. Eu coloco a segunda depois. Vou diminuindo a chance dele pular. Eu não quero que um galo pule nunca na vida. Nem a pelo, nem com sela, nada. Então, a segunda barrigueira também faz parte dessa adaptação.
Ele já sabe o que é sela, já sabe o que é barrigueira da frente. Depois eu coloco a barrigueira de trás, que é normalmente quando ele se torna mais reativo, quando ele sente aquele aperto ali de trás. Mas é importante que a gente tenha dessensibilizado, retirado medo e cócegas para que isso aconteça. E qual que é a melhor idade para começar a trabalhar um cavalo, doutor? Isso é uma pergunta muito importante. Na verdade, assim, a gente tem técnicas, como a técnica de imprint, por exemplo, que o potrinho nasceu e você vai ali, ajuda a mãe a limpar, faz toda a manipulação, você consegue... quando o potrinho nasce, não, só para fazer uma analogia, é como se existisse uma janela na cabeça dele, que todas as informações têm que entrar muito rápido, né, para que ele possa, depois de ter nascido, levantar, mamar o colostro e sair atrás da mãe. Isso eles trazem no código genético, é assim na natureza. Se eles não fizerem assim, eles morrem, são predados. E aí, no imprint, é quando o homem entra por essa janela, ele chega junto, né, ele levanta e já entende o que é o ser humano, e aí você facilita. Né? Então, desde que nasce. Mas aí, depois tem desmame, o trabalho, né, de manejo diário, mas assim, quando que eu começo a domar? Eu sempre falo que é domar de cima, quando eu vou montar, tá? Uhum. É a partir dos 2 anos, tá? Mas antes disso tem a doma de baixo, né? Que é todo aquele processo de amance que você trabalha, que se você fizer bem feito, o dia que você for montar, isso vai te facilitar demais, tá? Mas por que aos 2 anos? Porque a gente entende que os cavalos têm graus de hierarquia na natureza. E aos 2 anos, eles teriam um grau intermediário para baixo de hierarquia. Eles não são dominantes. Uma coisa é eu trabalhar um potro de 2 anos, outra coisa é trabalhar ele com 3 anos e meio, 4, onde ele entende que ele está muito mais velho e ele se torna mais dominante e mais hierárquico. É a mesma coisa que você tentar trabalhar com um menino de 15, 16 anos e depois trabalhar com 18, 19. Né? Hormônio, tudo isso fala alto. Perfeita analogia. Né? É isso aí. Agora, o que é importante também, falando em idade, né, dessa doma de baixo, é importante ser bem feita. Porque, às vezes, isso acontece muito. Uma coisa é a gente falar em bem-estar animal. Outra coisa é a gente falar em mimar animal. Tá? Então, é importante que a gente dê limite, dê diretriz e possa trabalhar. Ter atitude quando for necessário. Estão em polos distantes. Uma coisa é você ser firme e ter atitude. Outra coisa é você ser violento. Não, isso aqui eu não quero. Mas eu preciso ser firme e ter atitude quando é necessário. Né? E aí, isso às vezes está acontecendo, e isso está acontecendo cada vez mais, das pessoas mimarem cavalos. E aí é quando a gente... Aí a analogia que eu faço, né? Que é aquele meninão de 18 anos criado pela avó. A vida inteira foi só acordo. O dia que você pediu um pouco Chegou mais, junto, se arrumou um conflito. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Principalmente na doma de baixo, né? Do potrinho até chegar na idade de ser domado. Esse antropoformismo, né, essa humanização que tem por parte de alguns com os animais é complicado e paga-se muito caro depois, né? Porque é difícil depois você conseguir reverter, né? É trabalhoso, enfim. Então tudo você tem que achar o equilíbrio aí, né? Tem que achar o equilíbrio. A gente tem relatos dos cavalos que se tornaram mais violentos no mundo. São os cavalos que eram guachos. Cavalos que perderam a mãe e foram criados ali no fundo do quintal. E com boi também, né? Você vê o pessoal aí que cria holandês, Jersey, depois você criou ali na mamadeira, depois eles se tornam perigosos. Né? Doutor, tem uma pergunta aqui que segue essa linha. Se eu posso ferrar meu animal antes de domar? Pode. Primeiro a gente precisa
fazer com que ele entenda o seguinte: por que eu ferro um cavalo? Por que eu casqueio um cavalo? Tá? Então, na natureza não se ferra e não se casqueia, certo? Tá lá. Certo. Então, a natureza é sábia, ela fez de uma forma que existe um desgaste natural que não precisa nem casquear nem ferrar. Nós trouxemos esse cavalo para o habitat doméstico e dessa forma a gente interferiu nisso aí. Então, quando a gente tem um potro que às vezes tem um piquete reduzido, não tem desgaste, fica muito na cocheira, o que acontece? O casco cresce muito, não existe o desgaste natural. E aí a gente quebra o eixo polo-falange, isso vai interferir em toda a relação ligamentosa, tendínea, muscular, né? E pode causar problemas. Nesses casos, o que a gente faz? Casqueia para manter esse eixo polo-falange. E quando a gente precisa ferrar? Quando isso é no outro extremo, quando o desgaste é acima do natural. Então, quantas vezes a gente já viu o cara falar: eu nunca ferrei cavalo na vida, o cavalo cresce lá na fazenda, trabalha e não precisa ferrar. Sim, na situação dele não precisa, porque não existe o desgaste a mais. Agora, quanto mais próximo dos grandes centros, mais os nossos cavalos andam em terra batida, né? E vai causando esse desgaste. Então, se o seu cavalo ele está num centro equestre, num local onde você perceba que esse desgaste é acima do natural, não tem problema, você pode ferrar ele antes de ser domado, né? Agora, o que é importante? Que algumas vezes ele precisa ser domado para poder ser ferrado, certo? Por quê? Certo. Se é um potro que não sabe o que é a presença do ser humano, não sabe o que é cabresto, ele não vai deixar pegar no pé dele para ferrar. Então, o processo tem que ser ao contrário. Doma, ganha confiança, dessensibiliza, ganha intimidade para que ele possa deixar você pegar nos cascos dele. Agora, quando é um potro criado aí mais no habitat doméstico, né, com essa doma de chão bem feita, que ele já deixa pegar nos pés e tal, tudo bem, legal. Mas é importante que a gente tenha esse entendimento. Por que casquear, por que ferrar? Então, assim, pegando já um gancho disso, se o animal, um potro criado ou no centro de treinamento, num aras, numa propriedade de tamanho um pouco menor, e já se iniciando essa doma de chão e tendo esse contato com o animal, já desde esse período já pode começar a trabalhar essas questões e pegar no pé e tal, e trabalhando para então, assim, com o animal. Vou te dar um exemplo, porque sei que você trabalhou com veterinário lá do Aras Rafaela, né? Sim. E o meu irmão, que eu falei que né, crescemos juntos, meu irmão é ferreiro e ele é o ferreiro do Aras Rafaela. O que acontece? Os potrinhos do Aras Rafaela, desde do primeiro momento que é cabresteado, o meu irmão está ali, está presente. Então, está dessensibilizando, casqueando, e é importante esse casqueamento nos potrinhos. No potrinho mesmo, do 0 aos 6 meses, você ainda consegue interferir na parte óssea de aprumo. Depois é só no casco, né? Mas morfologicamente falando, é extremamente importante, né, doutor? Extremamente importante, esses primeiros 6 meses, né? E aí, é importante o quê? Aquilo que eu falei no começo da nossa live. Nunca existe uma segunda chance de você ter uma boa primeira impressão. Então, claro, né, ele tem todo esse processo de doma também, né? E aí ele coloca isso nos potrinhos. Então, lembra quando você perguntou quando que eu começo a domar? Ele começa desde o primeiro momento que ele pega no pé de um potro. Porque para o potrinho dar o pé para ele tem que ganhar a confiança dele. E aí isso é todo um processo. E que vai te facilitar muito lá na frente. Eu sempre falo que não sei quantos anos vão correr para isso, mas daqui a pouco o domador vai ficar meio sem serviço. Porque a gente vai ter tanta técnica, tanto entendimento de psicologia, comportamento, natureza de cavalo, que as pessoas vão conseguir chegar na idade de domar de forma que não vai ter
nenhuma dificuldade. De domar, de iniciar. Tá? A monta, né? O processo de amance, de monta, de adaptação à célula. Agora, treinamento já é outra coisa. Que é o famoso fazer a boca, né? De deixar bem guiado e tal. Isso aí. Legal. Doutor, como melhorar a minha relação com o cavalo? Qual a melhor técnica ou exercício para isso? Olha, eu não vou conseguir te explicar isso aqui, né? Que é um processo longo. Mas eu vou te falar o que você precisa. Existe uma coisa que eu falo muito, que é o código de ética dos cavalos. Tá? O código de ética dos cavalos está fixado em cima de um tripé. Confiança, lealdade e trabalho em grupo. Eu preciso que ele confie em mim e que eu confie nele. Eu preciso que ele seja leal a mim e que eu seja leal a ele. Dessa forma, ele vai vestir a camisa do meu time, ele vai vestir a camisa do meu uniforme e falar, e aí? O que você quer? O que nós vamos fazer? Tá? Então, a confiança é a cola que rege os relacionamentos. Eu pergunto para vocês, você convidaria alguém que você não confia para jantar na sua casa? Você gosta de andar com alguém que você não confia? Não. A confiança é muito importante. Então, é importante que isso seja recíproco. O cavalo precisa confiar em você. Tá? E aí a gente precisa mudar isso na cabeça do cavalo. Porque lembra que lá no começo eu falei? O cavalo não confia no ser humano. Ele entende que em tempos remotos comíamos cavalos, utilizamos o cavalo como máquina de guerra, e então, no século XXI ainda tem gente judiando deles. E ele fala, não, tem um ser humano vindo ali, deixa eu me afastar. Né? A partir do momento que você trabalha em cima desse tripé, você consegue se relacionar melhor com ele. E o importante que eu falo, né, eu dou palestras motivacionais fazendo analogia com os cavalos. Né? Eu te pergunto, aonde na nossa sociedade, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no colégio, na universidade, onde quer que seja, que exista confiança, lealdade e trabalho em grupo, será que alguma coisa vai dar errado? Eu não acredito nisso. Não tem como. Não tem como. Né? Então, volto a falar, isso é uma filosofia de vida. Eu preciso pensar e fazer assim. E aí as coisas melhoram. Né? E isso, Diego, isso é comportamento. Tá? Comportamento é escolha. Eu que escolho me comportar assim. Eu que escolho me tornar gentil. Eu que escolho ser paciente ou não, a contar até 10 para não gritar, não ser violento. Eu que escolho de tratar bem as pessoas. Né? Então, eu sempre falo, eu gosto de tratar dos cavalos como eu gostaria de ser tratado. Então fica fácil. Né? Como você gostaria que essa pessoa se comportasse com você? Pô, é da forma que eu deveria me comportar com eles. Né? Então, escolha se comportar assim. Claro que não é fácil. Né? Esse comportamento precisa se tornar um comportamento habitual. Né? Você se policiar e trabalhar a sua cabeça para que isso se torne habitual. Aí isso vai mudar o seu dia a dia, isso vai mudar o seu caráter e vai mudar até o seu destino, que é o que aconteceu comigo. Com certeza. Falando nisso, doutor, uma pergunta que teve em várias formas, a mesma pergunta, e aí eu juntei todas elas em uma só. Posso dar alimento, como ração, rapadura, cenoura e etc., como recompensa, usando como reforço positivo? Olha, para cavalo, alimento, para mim, tá? Alimento é sempre um suborno. Tá? Então, se eu uso isso, se eu uso o alimento como suborno, é provável que quando eu não der esse alimento, as coisas não aconteçam. Tá? Então, é um assunto um pouco polêmico, mas às vezes eu postei isso e o pessoal criticou, tem sempre o crítico. Mas é só uma analogia, tá? Certo. Vamos lá. A gente, às vezes, pensa em treinar cavalos e compara com cachorros. São indivíduos completamente diferentes.
Um é presa, outro é predador. Não é isso? Então, o cachorro, por exemplo, você vai ali, joga uma bolinha para ele, e quando ele pega a bolinha que ele volta em você, você dá um petisco. Ou seja, você reforçou positivamente uma atitude que você entendeu como positiva. Na natureza, como que é? Sai uma lebre correndo, ele sai correndo atrás da lebre. Quando ele pega a lebre, ele come. É mais ou menos parecido, né? Sim. Tá? Então, só reforçando para o pessoal. Pessoal, isso é uma analogia. Não estou tentando ensinar ninguém aqui a treinar cachorro. E aí, eu pergunto para você. Você já viu algum cavalo correndo atrás de uma moita de capim? Não. Nunca. Tá ali. Tá? Você pode passar a vida inteira tratando de um cavalo. Você já deve ter presenciado isso. Um tratador que entra na cocheira para tratar do cavalo e o cavalo murcha a orelha e vem para cima dele. Sim. Né? Então, quer dizer, se alimento fosse legal para fazer com que ele se tornasse meu amigo, o tratador era o melhor amigo dele. Com o cachorro é um pouco diferente. Eu posso ter o cachorro mais bravo. Se eu começar a alimentar ele, ele vai falar, opa, esse cara aqui é meu dono. Né? Às vezes a gente tem um cachorro no rancho e fala, o cachorro é meu. Tá, você está falando que o cachorro é seu, mas para o cachorro o dono é o funcionário que tá. Ele até gosta de você, mas, né? Então, eu não entendo alimento para cavalo como um reforço positivo. Assim, ó, vamos lá. Quando que eu faria situações de dar alimento? Vamos lá. Uma égua doadora que começou a se tornar reativa dentro de um brete. Quando você vai coletar um embrião, fazer toda aquela manipulação. Eu vou dar comida para ela ali dentro do brete. Tá? Por quê? Aquilo ali nunca vai ser legal para ela. Porque ela está sendo manipulada. Então, quando eu começo a alimentar, opa, eu contrabalanceio. Né? É o condicionamento positivo, né? Isso no comportamento. Exatamente. Né? Você... Quando que um cavalo vai achar legal viajar num trailer? Ele vai se condicionar, tá? Mas eu sempre falo que vai viajar, coloca o potro no trailer, vai lá, coloca um alfafa, uma ração, tal. Ensina para ele, ó, isso aqui é um trailer, é fechado, é escuro, mas está aqui, ó, né? Então ele começa a entrar ali com essa situação de ter um reforço positivo para uma coisa que, de repente, não era legal. Então, nesses momentos, eu entendo e até oriento. Mas, por exemplo, você vai buscar um cavalo no piquete que o cavalo não vem. Você leva um potinho de ração. Se você levar o potinho de ração, ele vem. Aí você sai correndo, o cavalo vem atrás. E você fala, olha que legal, o cavalo vem atrás de mim. Não está atrás de você. Ele está atrás da ração. Ele quer ração. Exatamente. Entra lá sem ração, um dia ele vai te morder. Né? Ah, mas eu gosto da cenoura. Tá bom, você vai dar cenoura pro seu cavalo quando você for embora. Você já pegou, já trabalhou, já fez o que tinha que fazer, deu banho e vai embora dar cenoura. Tudo bem. Eu não quero que isso aconteça quando eu chego. Eu não quero ter isso como suborno. Tá? Certo. Então é mais ou menos assim que eu penso. Não, é perfeito. Assim, a tua colocação, eu não sou treinador de cavalos, né? Não lido com isso na minha rotina diariamente. Sou veterinário e trabalho com comportamento e bem-estar animal. E isso é fato. Falando da minha área, como esse condicionamento positivo, analogia com a questão da égua, com os animais em trailer, enfim, você vai criar uma habituação, ele vai associar aquilo como algo bom, né? Não como reforço, mas sim como habituação, né? Um condicionamento, você vai condicionar ele a essa situação. E eu vejo essa questão do uso do alimento, o dia que você não fornece esse alimento, você gera uma frustração animal. E isso pode gerar até uma estereotipia, em alguns casos, quando você vai criando isso de forma crônica, né? Então isso é muito perigoso quando a gente fala de comportamento do animal em si, né? Então, são duas coisas extremamente diferentes, né? Então, assim, temos
muita gente copia muita coisa, né? Às vezes faz algo que nem está sabendo o que está fazendo, porque copia, porque viu o outro fazendo, isso é muito perigoso, e às vezes em outro animal, em outra Macaco de espécie. imitação é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, assim, essa frustração que você gera para o animal quando você não fornece isso, isso pode até criar um acidente ou algo do tipo. Mas essa habituação, esse condicionamento, é aquilo que a gente vem falando desde o início, né? Cada caso é um caso e tem que saber tratar o indivíduo e entender que aquilo ali, o porquê que você está fazendo aquilo, né? Agora você matou a pau. Essa última frase, o porquê. Eu sempre falo com meus alunos, sempre se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Se você não tem a resposta, vai procurar, porque você está se tornando um macaco de imitação. Né? Então você tem que saber o porquê e para quê. Doutor Leonardo, é sabido aí por todos nós que acompanhamos o teu trabalho e conhecemos que o doutor Leonardo é juiz da BQM e da NCR. Como que é trabalhar como juiz e se o doutor Leonardo é juiz de várias modalidades, como que funciona? Queria que o doutor falasse rapidamente um pouco sobre isso, para depois a gente discorrer sobre os cursos, que é o que o pessoal mais está perguntando aqui no chat sem parar e querendo saber quando que tem curso presencial. Essa pandemia deu uma atrapalhada um pouco, graças a Deus o Dr. Leonardo acreditou e trabalhou forte na questão dos cursos online, tem dado um resultado muito legal, mas vamos ouvir um pouco aí a experiência que o doutor tem para falar. Eu sou juiz da BQM, da ANCR e da NRAJ, que é a Associação Americana de Rédeas. Rédeas é a modalidade que eu mais me encanto e que eu mais me identifico e que eu mais me direciono. Então, hoje, eu tenho julgado mais provas de rédeas. Já antes, né, jogava prova de tambor, eu já joguei prova de laço, né, na verdade, era o juiz de todas as modalidades. Mas aí eu fui me afastando e por um tempo, foi o tempo que nós nos conhecemos e tivemos, né, criamos nossa amizade e tal, foi quando eu me tornei juiz do bem-estar animal. E aí, em 2015, né, eu me lembro que na época eu fui convidado por trabalhar com essa coisa de bem-estar, de não violência e tal. Né? Eu me lembro que, na ocasião, o juiz que me convidou falou, olha, inclusive o fato de você ter sido militar, de você saber se colocar, conversar e ser firme quando necessário, isso faz diferença para a gente. Né? E sem dúvida eu acho que eu dei a minha contribuição aí, né, para o esporte equestre, não só no quarto de milha, mas para o esporte equestre em geral. Foi quando a gente foi para Brasília, a gente, né, fez todo aquele trabalho de conscientização de esporte e de bem-estar, né? Que você estava e está junto, né, até hoje. Sim. Eu me afastei um pouco do bem-estar animal por acreditar que eu tenha dado a minha contribuição e que também fui me dedicar mais às minhas coisas, que foi o curso online, que a partir de 2017 que eu comecei a fazer. Mas eu sou apaixonado por julgar, porque você se torna um formador de opinião, né? Você consegue ajudar muitas pessoas, você consegue conhecer muitas pessoas, viajar o Brasil inteiro. Então isso foi e é uma experiência incrível para mim, né? De poder ter amigo onde quer que eu vá, né? Inclusive aqui agora, a gente está aqui por conta de eu ser juiz e a gente ter se conhecido nessa situação. Mas é muito bacana. Mas hoje eu me dedico mais à modalidade de rédeas. Legal. Pessoal, gostaria de saber sobre os cursos, doutor. Curso de doma, curso de rédea, curso online, curso presencial, enfim, tem curso agendado? Como que está essa questão dos cursos hoje da LF? Tá. Assim, cara, a pandemia, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida, porque desde que eu vim para São Paulo, há 20 anos atrás, eu viajei muito. A nossa vida,
né, Diego? É viajando, é para lá e para cá, dando consultoria, julgando prova, dando curso e tal. E na pandemia eu dei uma parada. E achei muito bom poder ficar em casa, voltar para academia, voltar a treinar jiu-jitsu, voltar a estudar inglês, né? Coisas que às vezes nos falta a rotina de estar em casa para fazer isso. Então isso foi muito gostoso. Então eu diminuí um pouco os cursos presenciais longe de casa, então tenho trabalhado aqui ao redor da minha casa. Montamos aqui um centro de treinamento, que é um centro de treinamento que não tem clientes, é só nossos cavalos. Certo. E ele funciona só como um centro de cursos. Então, eu tenho os cursos presenciais aqui em casa, todo mês, tá? De doma e de rédeas. Por conta da pandemia deu uma bagunçada, mas graças a Deus está voltando. Né? E o curso online, que realmente temos alunos aí até fora do país, né? Países que falam português. E isso aí foi uma experiência incrível da gente poder entrar por caminhos, por portas que provavelmente eu não entraria se eu fosse só com presencial. Então, hoje, posso dizer que sou um cara realizado de poder formar multiplicadores dessa doma, dessa filosofia. Então, eu sei que em cada lugarzinho do Brasil plantei a semente que vai facilitar a vida das pessoas, que vai facilitar a vida dos cavalos, né? Então, isso é incrível. Então, para quem está aqui nos assistindo, eu quero aproveitar para convidar para a Semana da Doma Racional desse mês. Então, são 4 dias de palestras gratuitas, tá? É um curso online e gratuito. Então, quem quiser, procure nas redes sociais, coloca lá Leonardo Feitosa, com certeza você vai procurar. Na verdade, a Semana da Doma Racional é a porta de entrada para você entrar no curso online, que é mais completo. Então, ali a gente te dá uma base bem bacana de tudo que acontece. E, normalmente, o cara que é apaixonado e que quer evoluir em cima disso, investe no curso online, né? É completamente acessível. É bacana que eu tenho contato direto com os meus alunos todo mês em reuniões pelo Zoom. A gente tem um suporte muito grande de assistir o vídeo desses alunos. Então é muito bacana. Assim, mas o mais gostoso, tanto que assim, não é só curso, né? Hoje, se o cara for lá, eu quero aprender. Se o cara assistir meus vídeos do YouTube e meus vídeos do Instagram, Facebook, o cara vai conseguir fazer sozinho. Né? Com então, certeza, a gente teve aí na live exemplo, pessoas, e o legal disso é que a gente viu, eu acompanhando aqui no chat aqui, pessoas de Alagoas, outro do Rio Grande do Sul, o que a gente citou do Mato Grosso do Sul também falando, agora mais um comentário aqui sobre um que assistiu os vídeos e aprendeu muito, o outro que fez o curso de Doma e tem ajudado muito, enfim, te levou para lugares que talvez se tivesse só com os cursos presenciais você não conseguiria estar atendendo, né, essas pessoas. Eu acho, e o legal disso é aquela pessoa que tem ali um animal, que tem 2, ou que às vezes a pessoa não quer viver da doma, não quer trabalhar a doma, mas tem um animal e ele quer fazer esse cavalo, ele quer trabalhar, porque tem esse vínculo com esse animal, e esse curso vem perfeitamente de encontro a essa necessidade também, né? Sim, sem dúvida. E assim, o cavalo, quando a gente começa a trabalhar com eles, nos faz nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos mais pacientes, aquela coisa de você estar 100% presente. Assim, só quem vive isso, só quem já mexeu com o cavalo e se conectou com o cavalo dessa forma, sabe do que eu estou falando. Isso não tem preço que pague, né? Então, volto a falar, eu sou um cara realmente realizado, porque eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse cavalo. E hoje, graças a Deus, tenho, né, uma vida bacana, uma vida tranquila, uma família bonita, e foi o cavalo que me deu, né? Então,
Isso aí é muito bacana. Sei que tem muitos alunos que hoje mudaram de vida, que hoje estão vivendo do cavalo e que estão levando isso para frente. Cara, isso aí é muito bacana. Inclusive, eu criei uma hashtag aí com os meus alunos, então, o pessoal que está assistindo aí, depois vamos fazer isso aí, ó, hashtag sou um multiplicador. Né? O multiplicador da não violência, da paciência, da comunicação, do relacionamento, do amor, de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Legal, doutor. Assim, voltando ao que eu disse lá no início, é um grande prazer te ouvir falar. Você é um cara, não só como pessoa, como profissional, como treinador e domador de cavalos, como médico veterinário, enfim, é sempre uma grande alegria. Tem alguma coisa, doutor, que eu não te perguntei, ou que o pessoal não perguntou aqui, e você gostaria de estar trazendo aí para o pessoal que está nos acompanhando? Na verdade, assim, teríamos bastante coisa para falar, né? Mas tenho certeza que quem está nos assistindo aqui hoje, como eu falei no começo, né, compartilha da mesma bandeira, né? A bandeira que a gente carrega do bem-estar, né? E de você poder curtir e trabalhar e fazer o que gosta, né? Então eu sempre falo que eu não trabalho, eu me divirto. Então, só um recado para quem gosta de cavalo, ainda não teve oportunidade. Eu comecei lá atrás, pequenininho, enfrentei, persisti, aprendi. Tá? Lá atrás não tinha internet, não tinha curso online, não tinha a informação que tem hoje. Você tinha que investir, gastar, viajar, ir atrás. Né? Hoje está muito fácil. Então, eu me propus a ajudar, né, as pessoas. Quem realmente quiser partir para esse caminho, me acompanhe aí nas redes sociais. Eu sempre tento ajudar da melhor forma. Se alguma pergunta não foi respondida, ou se vocês, por acaso, ficaram com a dúvida depois, mande lá nas minhas redes sociais. Eu tenho uma equipe de suporte incrível. Os caras não deixam passar nada. A gente está o tempo inteiro conectado para tentar ajudar. Tá? Então, mais uma vez, te convido para participar da Semana da Doma Racional. Entre lá nas nossas redes sociais. Tá? É gratuito. Online você assiste do seu celular. Diego, muito obrigado, cara, por essa oportunidade, pela amizade, né? E parabéns também pelo trabalho que você faz, que é um trabalho incrível, né? Podemos trabalhar juntos, né? Você tem um conhecimento incrível, né? Para poder facilitar a vida dos eventos, para poder manter o nosso rodeio, as nossas provas, né? Toda essa coisa cultural, né, que a gente gosta, mas, claro, com responsabilidade, com bem-estar envolvido. Isso é que é bacana, né? A gente poder estar trabalhando com essa responsabilidade de fazer tudo direito. Ah, legal. É o que eu sempre digo, né? Bem-estar animal não é algo que a gente pode oferecer para um animal como se fosse algo que a gente compra na casa agropecuária, né? E sim, a gente tem que oferecer melhores condições para que esse animal se adapte o melhor possível ao ambiente onde ele vive, seja num centro de treinamento, seja numa pista de prova. Então, a gente tem que sempre pensar como animal e criar condições para que ele tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente essa 1 hora e pouquinho, falando um pouco da tua rotina, do teu dia a dia, da tua história, que é sensacional. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui e uma boa noite, doutor Leonardo, e para todo mundo que acompanhou. Obrigado, Diego. Deus abençoe. Fica com Deus aí. Amém. Você também. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Sabe o que precisar, tamo aqui. Tá joia. Deus.